E se um palhaço completamente bizarro e maluco começasse a perseguir você pela cidade no dia de Halloween, o que você faria para escapar dele? Aqui é o Drake, e com Terrifier 3 chegando no final do mês, eu fiz esse compilado aqui dos dois filmes desse palhaço perturbado. E nele nós vamos acompanhar esse pessoal tentando se livrar do Art. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o palhaço maldito em Terrifier 1 e 2. Começamos com a apresentadora Monica Brown, entrevistando a única sobrevivente do massacre de Miles County. A garota, que ficou com o rosto desfigurado, explica como se sentia mal consigo mesma, já que todos se assustavam com sua nova aparência. Quando questionada sobre o assassino conhecido como Art o Palhaço, a sobrevivente afirma que ele morreu, mesmo que seu corpo tenha desaparecido no necrotério. Vemos então o tal palhaço ainda vivo, se fantasiando, fabricando armas improvisadas e levando elas em seu saco preto para fazer suas próximas vítimas. Depois do programa, Mônica vai até o seu camarim, onde liga para o seu marido para contar o quão desconfortável foi estar na presença de uma aberração como aquela mulher. Então, a entrevistadora começa a ouvir barulhos no seu camarim e vai conferir o que era. Nesse momento, ela é atacada pela mulher desfigurada que finaliza a moça e começa a rir loucamente. E eu fico me perguntando onde estavam os seguranças que geralmente ficam nas portas dos camarins para impedir exatamente esse tipo de invasão, ou pelo menos avisar que alguém está entrando no lugar. Vamos então para Dawn e Tara, que estão saindo de uma festa de Halloween. As duas param na frente do carro para discutir quem estava menos tonta para dirigir, até que Tara avista um cara estranho vestido de palhaço. Dawn começa a tirar sarro dele, que simplesmente desaparece na escuridão. Com esse acontecimento pra lá de bizarro, elas decidem sair dali e comer uma pizza para aliviar o efeito da cachaça. Enquanto elas esperam pelo pedido, a bateria do celular de Tara acaba. E como nada é tão ruim que não possa piorar, o palhaço entra na loja e começa a encarar Tara, que fica extremamente desconfortável, e pede para ir embora. Para acalmar a amiga, Dawn decide mostrar que o cara era inofensivo, e senta em seu colo para bater uma selfie digna de Halloween. Ela provoca a Art, que parece não ficar nem um pouco feliz com a brincadeira. E digamos que logo Dawn vai se arrepender disso. O palhaço pega uma moeda e usa em uma máquina de brinde, onde consegue um anel que ele dá para Tara, como se fosse um pedido de casamento sinistro. Depois, ele vai em direção ao banheiro, deixando seu saco para trás. Tara fica imaginando o que aquele maluco tinha ali dentro, e eu garanto que não é algo que você iria querer saber. Enquanto isso, o dono do lugar descobre que o palhaço tinha feito uma baita bagunça no banheiro, e joga a Art e suas tralhas para fora do restaurante, e pede que Ramone limpe a sujeira. Ok, mesmo que de fato Dawn estivesse muito bêbada, Tara parecia estar sóbria e ser capaz de dirigir. Mas caso ela não soubesse, as duas poderiam ter saído do bar e pego um táxi ou um carro de aplicativo para ir embora em segurança, e voltado para pegar o carro de Dawn no outro dia. Afinal, dirigir bêbado nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil pode fazer você ganhar uma bela multa e perder a habilitação, ou fazer você passar um tempinho fazendo serviços comunitários. Em casos mais agravados, pode gerar até prisão de 6 meses, fora que você pode causar um acidente, já que o álcool diminui consideravelmente a atenção, o tempo de percepção e a reação do cérebro. E nem adianta mandar o papinho de que dirige melhor após beber, que isso é balela. As duas foram até espertas de escolher comer logo uma pizza. Afinal, alimentos gordurosos ajudam bastante a diminuir a tontura gerada pelo álcool, pois a gordura diminui a capacidade de absorção de álcool do corpo. E eu não sou nenhum especialista em palhaços, mas esse aí não me parece nada amigável para pedir uma foto. Além disso, o cara seguiu as meninas até o restaurante e entrou encarando Tara de uma forma bizarra, o que seria motivo suficiente para ela se aproximar do balcão e dizer que aquele sujeito estava seguindo elas, o que seria o mais sensato, já que Dawn parece estar fora da realidade. Além disso, as duas já deveriam estar com o sinal de alerta ativado, pois mesmo que não fosse um serial killer, uma pesquisa feita em vários países do mundo mostra que 75 a 86% das mulheres sofreram assédio em locais públicos, e perseguição também conta como assédio. Por isso, carregar um spray de pimenta nunca é uma má ideia. Se você juntar tudo isso com o caso dos palhaços bizarros que apareceram um ano antes pelo mundo, seria o suficiente para ter um certo receio de ficar perto desse maluco. Quando as duas amigas saem do restaurante, elas reparam que o pneu do carro estava furado, e segundo Dawn, o step já estava sendo usado. Como elas não tinham seguro, Tara decide ligar para sua irmã Victoria para pedir uma carona, e aparentemente o serviço de táxi foi extinto nesse universo. Já Victoria não estava muito afim, pois tinha uma prova no dia seguinte, mas acaba aceitando, quando sua colega de quarto traz um garoto para o quarto e inicia os preparativos para uma relaxada. As amigas entram no carro para esperar Victoria, enquanto Tara fica se perguntando se isso não foi causado pelo palhaço, já que o maluco ficou encarando as duas e sorrindo, além de que ele sabia que aquele era o carro delas. Dawn tenta convencer a amiga de que o cara era inofensivo e apenas estava agindo estranho para assustá-las, já que era Halloween. E provavelmente o conceito de inofensivo de Dawn não é dos melhores, porque aquele tipo de encarada que a Art deu se classifica como bizarra no meu manual. Enquanto isso, na pizzaria, o funcionário começa a reclamar, pois teve que limpar o banheiro, já que o palhaço tinha feito uma obra de arte em todo lugar. Ele estranha que seu chefe não estava respondendo e começa a procurá-lo,
mas o que ele encontra é a arte que usou a cabeça do cara para fazer uma lanterna de Halloween. Ramone começa a correr, porém o telefone toca na hora e ele para atendê-lo. Nesse momento, o assassino corta sua mão com um cutelo e o finaliza. Bom, esse cara deve ser louco de tentar atender um telefone com um assassino em sua cola. Ramone também estava na cozinha e poderia muito bem ter pegado um objeto cortante para se defender, como a faca que estava em sua esquerda ou a que estava literalmente em cima de sua cabeça. Além disso, o cara correu em direção ao banheiro que havia acabado de limpar e com certeza tinha uma forma de se trancar lá dentro e começar a gritar por ajuda. Tenho certeza que o cheiro ia ser melhor do que perder a vida. Já Dawn provavelmente deve ter ingerido algo além de álcool para acreditar que não se lembrava de ter estourado o pneu enquanto vinha para a festa. E por falar em festa, já que elas vieram andando até o carro, a festa devia ser ali perto e tinha uma grande chance de ainda ter pessoas lá. Portanto, elas poderiam voltar até o local e pedir uma carona ou esperar Victoria por lá, onde tinham pessoas e não apenas uma rua escura com um maluco à solta. Além disso, elas não precisavam esperar por Victoria, já que os serviços de guincho geralmente atendem 24 horas por dia, principalmente por conta de acidentes, e tinha a chance de chegar bem mais rápido. Voltando ao carro, Tara começa a sentir a vontade de ir ao banheiro. Ela vê um cara saindo de um armazém abandonado e resolve pedir para usar o banheiro de lá. Sim, ela estava com medo do Art 1 minuto atrás, mas um cara suspeito em um lugar abandonado é tranquilo. Mike pede que a jovem seja rápida, pois aquele local não era dele, e ele estava ali pois era do controle de pragas e precisava acabar com alguns ratos. Enquanto isso, do lado de fora, Dawn ouve no rádio que a polícia estava atrás de um homem magro vestindo uma fantasia de palhaço, pois ele era o principal suspeito de finalizar 2 homens na pizzaria. E nesse momento, Art entra no carro surpreendendo a garota. Bom, primeiramente, porque Dawn não estava com as portas trancadas. Ela tinha acabado de ouvir no rádio que havia um assassino nas redondezas, e ela esteve no mesmo lugar que ele minutos atrás. E com certeza as 2 amigas seriam seus alvos iniciais, já que ele estava seguindo elas. Sabendo disso, ela deveria ter deixado o carro ligado e as portas trancadas, pois caso o palhaço se aproximasse, ela poderia pisar no acelerador, já que a rua estava vazia. E mesmo com menor estabilidade no carro, ela poderia percorrer uma boa distância para longe do palhaço, ou até mesmo ter entrado antes no armazém junto com Tara, em vez de deixar a garota sozinha com um completo estranho. Voltando para Tara saindo do banheiro, ela começa a ouvir vários miados atrás de uma porta e decide investigar, mas ela se assusta com o ambiente bizarro e tenta dar meia volta esbarrando em Cat Lady. A mulher apresenta uma boneca e fala que é sua filha Emily, mostrando que tinha uns parafusos a menos. A garota pede licença e vai em direção à saída, onde vê a Art lhe esperando com um bisturi. A jovem sai em disparada, tranca a porta e se esconde atrás de alguns carros, mas o palhaço consegue encontrá-la e fica rondando o carro calmamente para gerar mais pavor em sua vítima. Tara perde o psicopata de vista e vê uma bancada de ferramentas com coisas que poderiam usar para se defender, mas antes que fosse até lá, Art ataca sua perna com um bisturi. Ela golpeia o assassino fazendo ele largar o bisturi, então o palhaço ataca ela com as mãos, mas Tara pega o bisturi e contra-ataca o maluco. A coitada pega uma barra de ferro para se defender e Art vem em sua direção, mas Tara arremessa uma peça de metal para longe, distraindo o palhaço. Com essa brecha, a garota larga a barra de ferro e corre até a saída, mas vê que infelizmente o palhaço havia trancado a porta com um cadeado. Então a jovem sobe as escadas correndo e encontra um telefone que estava sem linha. Ela ouve Mike limpando os corredores e tenta pedir ajuda, mas o cara não escuta seus gritos pois estava de fone. Porém Art escuta e injeta um tranquilizante na garota antes que o exterminador percebesse a presença dos dois. Em paralelo, Victoria ouve no rádio um alerta a todos os cidadãos que estavam em Miles County, pois um assassino fantasiado de palhaço havia finalizado 2 homens e estava solta pelo bairro. Bom, Tara conseguiu perder 2 chances de finalizar o assassino, pois quando conseguiu cravar o bisturi nele, o cara ficou no chão se recuperando, possibilitando que a garota pudesse acertar alguma região crítica. Além disso, quando ela estava escondida e conseguiu distrair o psicopata com um barulho, ela poderia ter caminhado lentamente até ele e nocauteado Art. E pelo que podemos ver, esse armazém aparentemente está sendo usado como oficina, então em algum lugar ali deve ter chaves de boca, e caso encontrasse 2, ela poderia usá-las para quebrar o cadeado, encaixando as 2 pontas no meio do arco e abrindo. Fora que Tara subiu a escada de salto, fazendo mais barulho que uma bateria de escola de samba, sendo que o ideal se ela quisesse aumentar sua mobilidade, já que estava com a perna ferida, era tirar essas botas para conseguir correr direito, além de diminuir os barulhos que ela faria ao andar. E é óbvio que ela teria que cuidar onde pisa, mas é muito melhor que denunciar sua posição a cada passo dado. E eu fico impressionado como ela não tinha visto Mike enquanto andava pelos corredores, já que quando ela tenta abrir a janela, podemos ver que o cara estava detetizando o corredor por onde Tara havia corrido minutos antes. E esses fones, galera, não dão um isolamento sonoro tão grande a ponto do homem não conseguir ouvir os gritos de uma mulher a menos de 5 metros dele. Além disso, Tara não precisava ter parado na porta e ficar gritando. Ela poderia ter corrido até Mike e avisado o que estava acontecendo, ou até pegar algo e jogar no cara para chamar sua atenção. Quando finalmente acorda, Tara se vê presa em uma cadeira com uma fita
isolante. O palhaço começa a assustar a garota, fingindo que ia bater nela com um martelo e depois finge que vai cortar sua garganta com um serrote, apenas para deixar Tara cada vez mais assustada. Ele então revela que tinha uma surpresa macabra, mostrando Dawn presa. E aí Art começa a serrar a coitada. E vendo isso, Tara consegue se soltar da cadeira. Art vai pra cima dela, mas é derrubada por um tapão na fuça, seguido de uma faca nas costas. E aproveitando enquanto o palhaço está no chão, ela corre até o outro cômodo e pega um pedaço de madeira para se defender. Assim que Art entra na sala, Tara embosca o palhaço e acerta o cara pelas costas diversas vezes até derrubá-lo. A garota grita para ele se levantar, pois queria machucá-lo mais para vingar sua amiga, o que ninguém faria em uma situação dessa. Você apenas continuaria atacando até garantir a kill. Mas esse palhaço não tá pra brincadeira. Ele saca uma arma e acerta a perna da garota. Com Tara no chão, Art atira novamente, mas as balas acabam, fazendo o palhaço ter de ir até seu saco de bugigangas procurar por munição. Nesse momento, Victoria chega no local e tenta ligar para Dawn, já que a irmã dela estava sem bateria, mas quem estava perto era o psicopata. Art pega o celular de Dawn e manda uma mensagem se passando pela garota, pedindo para Victoria dar a volta por trás do armazém, pois Tara estava passando mal. O palhaço então vai até Tara e finaliza a garota, sem perceber que tudo isso estava sendo assistido pela Cat Lady, que foge assustada. Bom, novamente Tara perde duas chances de finalizar o palhaço do capiroto. Primeiramente, ela consegue derrubá-lo no chão, e tinha um arsenal de coisas que poderia usar para acabar com a raça daquele cara, como o próprio martelo que Art havia usado antes, ou até mesmo o serrote que estava no chão. Mas Tara prefere pegar a coisa menos mortífera que encontra. Além disso, o palhaço estava de costas, e digamos que ela usou a madeira de um jeito não muito eficiente, deixando ele se levantar e reagir, se bem que ninguém esperava que ele ia puxar uma pistola numa porradaria, né? E eu acho que esse palhaço maldito já deve ter visto uns vídeos aqui do canal, e eu lembro de ter falado alguma vez que é melhor ser um covarde vivo do que um corajoso morto, e foi exatamente o que ele fez aqui. Mike estava detetizando o andar de cima quando a Cat Lady aparece implorando por ajuda, pois um palhaço estava finalizando as pessoas lá embaixo. O cara obviamente não acredita e pergunta como aquela mulher tinha entrado ali. Ele até fala que chamaria a polícia, que era justamente o que Cat Lady queria. O exterminador empurra a mulher e corre até as escadas, onde escuta Victoria batendo na porta. Estranhando tudo o que estava acontecendo, ele decide ligar para seu colega Will, em vez da polícia. Porém, Art dá uma de Solid Snake e surpreende o cara acertando em sua cabeça com um martelo. Will atende o telefone, mas o palhaço quebra o aparelho com o martelo, para impedir que os outros pedissem ajuda, ou só porque ele queria mesmo. Enquanto isso, Cat Lady se lembra que deixou sua filha sozinha, e vai até o carrinho para procurá-la, mas não encontra nada. Então ela imagina que o palhaço tenha pegado sua filha, e começa a procurar pelos dois. A mulher encontra a Art segurando a boneca nos túneis de eletricidade do armazém. Cat Lady pergunta se o assassino tinha um pouco de bondade em seu coração, ou se já tinha sentido o toque de uma mãe alguma vez na vida, e todo mundo sabe que a resposta é não. A mulher implora que poupe sua filha, pois era tudo que ela tinha. Cat Lady gentilmente abraça o palhaço, que começa a agir como uma criança. Ok, mesmo que Mike não acreditasse em Cat Lady, o fato de que uma mulher estranha estava invadindo o armazém seria motivo suficiente para que Mike ligasse para a polícia, e não para o seu amigo que não poderia resolver nada. Ao ouvir Victoria, o cara deveria suspeitar da situação toda, e procurar um lugar melhor para fazer a ligação, como um almoxarifado, por exemplo. O palhaço não iria encontrar o cara tão fácil, e daria tempo da polícia chegar e vasculhar o prédio. Quanto a Cat Lady, ela poderia ter pego algo para se defender, pois ela conseguiu se aproximar do palhaço e ainda deixou ele vulnerável, o que seria uma oportunidade perfeita para finalizá-lo. Enquanto isso, Victoria contorna um armazém e de alguma forma consegue entrar no galpão. Ela procura por sua irmã, porém não encontra ninguém e decide ligar para Dawn para saber onde as duas estavam. Victoria escuta o telefone tocar ali perto e segue o barulho, mas ela fica em choque quando encontra o corpo de Dawn. A jovem sai correndo dali, mas para ao ouvir o grito de uma mulher. Ela vai até a origem do som pensando que poderia ser sua irmã e se depara com uma mulher ferida deitada no chão. Ela corre para socorrer a moça e, iluminando o restante do local, Victoria vê Cat Lady ferida. Nesse momento, Art se levanta fantasiado com a pele da mulher e tenta agarrar Victoria, que consegue escapar. A garota tenta fugir por uma janela, mas desiste ao ver que estava emperrada. Então ela se esconde dentro de um armário. O palhaço vai atrás de Victoria ainda vestindo a Cat Lady. Ele para em frente ao armário e começa a rir, pois já sabia que Victoria estava lá. Ele tenta abrir o armário, mas desiste ao escutar buzinadas, achando que era um protesto. Ok, ao ver o corpo de Dawn, Victoria deveria ter aproveitado que estava com o celular e enviado uma mensagem para a emergência com a sua localização. Dessa forma, ela estaria evitando falar ao telefone e não iria entregar sua posição para o palhaço. Afinal de contas, ela havia ouvido no rádio que tinha um assassino à solta no bairro, e já que Dawn estava finalizada, ela devia ligar os pontos de que aquilo era uma armadilha, já que tinha acabado de receber uma mensagem enviada pela própria Dawn. E depois de pedir ajuda, ela poderia procurar um lugar seguro ou até mesmo ir até a saída tomando cuidado, para não dar de cara com Art pelos corredores. Ficar gritando pela irmã nesse momento é a pior coisa a se fazer, pois ela já poderia ter sido finalizada muito
muito tempo, e foi exatamente isso que aconteceu. Do lado de fora, nós vemos que não era o início de um protesto, e sim apenas Will chegando no armazém, pois ficou preocupado com Mike. Ele pega uma chave embaixo do tapete e entra no local, sem saber que essa foi a pior decisão da sua vida. Will avista algumas gotas de sangue no chão, e segue o rastro até que tropeça na boneca da Cat Lady. Ele se abaixa para olhar, e Art aproveita para finalizar o cara. E depois, Art chuta a cabeça do exterminador e ouve ela bater em algo que chama sua atenção. Victoria finalmente consegue coragem para sair do armário. Enquanto procura por uma rota de fuga, ela vê uma cena no mínimo bizarra, o palhaço andando numa bicicletinha. Ela espera o maluco sair de perto e se esgueira por detrás dos carros. A moça segue pelos corredores cheios de ratos, e enquanto está distraída, Victoria é surpreendida por Art, que coloca um plástico em sua cabeça. A garota consegue se libertar rasgando o plástico e crava um prego no pé do palhaço. Ela corre até encontrar uma escada para o andar de cima, mas acaba não conseguindo abrir o alçapão. Com o barulho dos golpes e dos gritos de Victoria, Mike acaba acordando. Ela continua correndo desesperada em busca de uma saída, até que encontra uma surpresa deixada pelo palhaço, sua irmã finalizada bem na sua frente. A jovem desaba em lágrimas ao ver a irmã naquele estado, e Art se aproveita da vulnerabilidade da garota para se aproximar com um chicote e começar a golpeá-la. Quando pensava que seria seu fim, a moça é salva por Mike, que ataca o psicopata por trás, deixando ele inconsciente. Ok, Will foi muito descuidado ao entrar no prédio daquela forma. Primeiro, porque seu amigo tinha ligado mais cedo para ele e desaparecido. Logo após isso, ele encontra sangue pelo chão. Então ele poderia ligar os pontos, levantar a guarda e pegar algo para se defender. Quanto a Victoria, assim que cravou o prego no pé do palhaço, ela poderia ter aproveitado a brecha para pegar uma das barras de ferro que estavam no chão e finalizar Art, ou ao menos tentar nocauteá-lo. E esse mesmo erro se repete com Mike, que consegue nocauteá-lo e teve a chance de finalizar o palhaço, ou até mesmo cegá-lo. Pois como vimos até aqui, Art parece não ter a resistência de um ser humano comum, já que ele tomou diversos golpes na cabeça, facadas e até mesmo teve seu pé furado, mas ele continuou se movimentando como se nada tivesse acontecido. Portanto, Victoria deveria saber que era só questão de tempo até ele se levantar novamente e continuar a caçá-los. Mike leva a jovem até o que parece ser a ala de descanso dos funcionários, onde encontra um telefone funcionando e liga para a emergência, dizendo que precisava de ajuda o mais rápido possível, pois tinha vários corpos no armazém e uma garota em estado grave. Após pegar o endereço do local, a atendente pede que ele espere na linha, mas Mike queria sair dali rápido, pois estava com medo de que Victoria perdesse a consciência devido à perda de sangue. Por isso, Mike tenta tirar a garota dali o mais rápido possível, mas percebe que a porta da saída estava trancada, e começa a procurar por algo para estourar o cadeado. Porém, Art surpreende o exterminador derrubando o cara no chão e lhe finalizando com algumas pisadas. Victoria encontra uma barra de ferro no chão, e começa a bater desesperadamente no cadeado. Mas quando consegue abrir a porta, o assassino agarra a garota, que fura o olho do palhaço para escapar. A jovem consegue sair do armazém e decide entrar novamente por outra porta para se esconder, entrando antes de ser pega pelo palhaço. Victoria se afasta da porta com uma barra de ferro em mãos, até que começa a ouvir uma sirene. Pensando ser a polícia vindo resgatá-la, a jovem vai conferir, mas tudo que ela vê é Art vindo com a caminhonete dos exterminadores em direção à porta. O palhaço arromba a porta e atropela a Victoria junto. Ele sai do carro para conferir se ela ainda estava viva, mas sente o cheiro de sua face e decide fazer um lanchinho. Ok, mesmo mancando, Victoria não deveria entrar no armazém novamente, pois facilitaria para o palhaço capturá-la. Ela sabia que a polícia estava a caminho e tudo o que tinha de fazer era ganhar tempo. Portanto, ela deveria ir o mais silenciosamente possível até seu carro e se escondido até a polícia chegar, pois caso visse o assassino se aproximando, ela poderia passar por cima dele fazendo ele ficar no chão até a polícia chegar. Além disso, a garota resolveu correr da caminhonete indo pra frente, quando na verdade era só ela ir pro lado para se livrar. Em seguida, os policiais chegam no local e encontram um palhaço devorando o rosto de Victoria. Eles tentam render o cara, mas Art não parecia estar muito afim de ir pra cadeia, e puxa sua arma da bota e se finaliza. Ao se aproximar, um dos policiais fica perplexo, pois percebe que Victoria ainda estava viva. Algumas horas depois, os corpos vão para a autópsia. Ao abrir o saco de Mike, o legista fica desacreditado com a violência que foi usada. Curioso, o homem decide ver o corpo do culpado por isso. Entretanto, ele fica assustado ao abrir o saco e encontrar o palhaço sorrindo mesmo após a morte. Nesse momento, as luzes começam a piscar e os telefones começam a tocar. Com isso, o palhaço ressuscita e ataca o legista. Um ano depois, vemos Victoria finalmente saindo do hospital, e podemos notar que ela era sobrevivente do massacre de Miles County, e logo contaria sua história em um programa de TV. E é claro que o Art não iria sossegar por muito tempo, né galera? Por isso, já vemos esse maldito em um necrotério como se nada tivesse acontecido. O legista já está na pior tentando ligar para a emergência, mas digamos que ele está com dificuldades para falar. E a atendente pede para ele ficar na linha, que a ajuda já está a caminho. Enquanto isso, o palhaço está se olhando no espelho tentando entender o que aconteceu. Como esse filme gosta de deixar as coisas bem claras, se é que eu posso falar assim, e eu achei que só desfocar as coisas seria o suficiente, já dá pra ver pelo repost que não foi o suficiente, né? Então as cenas onde a Art demonstra todo o seu carinho pelo
próximo vão ser substituídas por paisagens bonitas com músicas tranquilas. Bora lá! Art encontra um martelinho e decide usar no legista. Após arrancar alguns dentes, o palhaço acha uma boa ideia pegar o olho do cara e usar para substituir o buraco de bala no seu crânio. E depois de fazer essa pequena cirurgia, ele finaliza o legista brutalmente, transformando o cara em uma moeba e tirando o cérebro dele para fazer um lanchinho e se curar no processo, porque aparentemente ele tem esse poder agora. Logo em seguida, o palhaço pega um pote de ácido fluorantimônico e vai em direção à lavanderia para lavar seu uniforme de trabalho. Enquanto espera, Art começa a alucinar com uma criança parecida com ele. Os dois começam a brincar e um homem que estava dormindo no local fica encarando essa cena bizarra. Assim que termina de se limpar, Art pega seu saco de ferramentas e sai do local mostrando que fez mais uma vítima. Ok, o legista provavelmente não tinha muito o que fazer aqui. Afinal, a garganta dele foi cortada. O máximo que ele poderia fazer era pôr pressão no corte para não ser finalizado pela hemorragia. Porém, quando ele se debruça na mesa, podemos ver que tem vários produtos químicos em cima dela. E como ele já sabia que estavam enviando ajuda, ele poderia usar suas últimas forças para arremessar aquelas coisas no palhaço, torcendo para que alguma delas ferisse ou atordoasse o palhaço para dar tempo da polícia chegar. Quanto ao cara da lavanderia, ele acordou e a primeira coisa que viu foi um palhaço ensanguentado e pelado brincando sozinho, com algo aparentemente invisível. E esse homem estava ao lado da porta de saída. E é um mistério o porquê dele não ter saído correndo pela porta pedindo por ajuda. A polícia nesse momento já deveria ter chegado até o necrotério e visto a bagunça que Art deixou lá. Portanto, se o homem saísse gritando na rua, provavelmente ele seria notado ou pelo menos estaria a salvo. Quanto à menina, pode ser uma alucinação de Art ou a manifestação da entidade que reviveu ele. Afinal, apenas Art pode vê-la e parece ser bem amigável com ela. Algum tempo depois, vemos Sienna preparando sua fantasia de Halloween no seu quarto lotado de velas. Depois de terminar, ela vai jantar com sua mãe Bárbara e seu irmão Jonathan. E como uma boa família, eles discutem na mesa, pois o psicopatinha quer se vestir de Art no Halloween, mesmo sabendo que o cara finalizou 9 pessoas no ano passado. Sienna até comenta que as pessoas não se fantasiam de Dahmer ou Charles Manson, e eu acho que ela não usou muitas redes sociais ultimamente, porque o pessoal já cruzou essa linha recentemente. Depois do jantar, Sienna pergunta se Bárbara não tinha nenhuma preocupação com Jonathan se tornar perigoso, pois após o pai dele ter morrido, o garoto só fica no quarto pesquisando sobre serial killers. Mas a mulher apenas fala que isso é uma fase e logo ia passar, e provavelmente é o que o pai de todo psicopata pensa. Com certeza é melhor esperar do que fazer um exame, né? Sienna vai dormir e apaga vendo um comercial de cafeteria, e sonha que estava fazendo parte do elenco. Mas a cafeteria era comandada por Art, e como tudo que acontece nesse filme é bizarro, Art começa a dar doces para um bando de marmanjos que estão fingindo ser crianças. Só que Sienna recebe um coração ainda batendo com alguns vermes e um líquido preto. E do nada, Art puxa uma metralhadora e entrega outro tipo de bala pra galera. Sienna tenta escapar e se arrasta até uma mesa onde ela pega uma caixa de cereal feita com cacos de vidro. E Art aparece com um lança-chamas. Mas quando ele dispara, Sienna puxa da caixa a espada que ganhou de seu pai para se defender. Coincidentemente, a garota acorda com as asas de sua fantasia pegando fogo, por conta de uma vela que estava acesa na cômoda. Bárbara chega no quarto e apaga o fogo com um extintor, e leva a filha para o andar de baixo, onde dá uma bronca nela por deixar as velas acesas, mesmo a garota jurando que havia apagado todas. Sienna decide ir até o quarto investigar, e percebe que a única coisa que não havia queimado era coincidentemente a espada que seu pai havia lhe dado antes de falecer. Ok, eu acho incrível a incapacidade da polícia desse lugar, de passar informações corretas para a população, já que Jonathan diz para sua irmã que nunca acharam o corpo do palhaço. Mas isso não é verdade, afinal de contas, o corpo de Art foi sim achado. Não só achado, como levado para o necrotério por 2 policiais. Portanto, mesmo que não acreditassem no sobrenatural, a polícia deveria supor que o cara forjou a própria morte, já que o legista do necrotério ao qual o corpo do palhaço foi enviado foi finalizado, e logo depois devem ter encontrado um corpo na lavanderia das redondezas. Isso seria o suficiente para alertar a população de que um serial killer estava solta, e interditar a cidade colocando cartazes de procurado, além de fazerem rondas constantes na cidade até que ele fosse pego. Afinal, Art saiu andando dos locais, não é possível que nenhuma câmera de rua tenha visto aonde ele foi, principalmente a da lavanderia, já que nesses locais que ficam abertos 24 horas, geralmente tem câmeras, já que são frequentemente assaltados. Quanto ao incêndio, uma vela reacender sozinha nem sempre está ligada ao paranormal, pois existem formas de uma vela se acender sozinha. Uma delas é que tem uma brasa quente o suficiente para reacender com o oxigênio de uma brisa de vento, ou a própria fumaça, que nada mais é que um gás inflamável produzido pela vela, que inclusive é usado em alguns truques de mágica para parecer que a vela acendeu sozinha. Isso pode ser confirmado pelo fato de que apenas uma vela estava realmente acesa, e ateando fogo nas asas, as outras estavam apagadas. E digamos que manter várias velas perto de várias
várias penas é praticamente pedir por um incêndio. E pode ser que a espada que Sienna usou no sonho para refletir as chamas, de alguma maneira fez elas passarem para a realidade. Afinal, a lógica não se aplica muito aqui. Art já foi revivido por uma entidade demoníaca, então as coisas sobrenaturais podem entrar para a lista também. No caso, futuramente essa espada pode ter grandes poderes contra o palhaço do capiroto. Agora vemos Art, que estava em seu esconderijo fabricando armas improvisadas, até que a garotinha liga uma televisão onde estava passando uma entrevista com a única sobrevivente do ataque de Art, Victoria Reis, contando que ficou deformada por causa do palhaço e que tinha certeza que ele estava morto. Art fica furioso com isso e quebra a TV, como um bom rager de game online, mostrando que ele não gosta de perder. No dia seguinte na escola, Jonathan pede ao professor para ir beber água, e enquanto anda pelos corredores, ele vê Art e a garotinha brincando com um gambá morto. O garoto fica em choque e deixa o passe cair, chamando a atenção do palhaço, que joga o corpo do gambá nele. O menino sai correndo dali e esbarra em uma professora, que vai checar o corredor e encontra o animal morto. Obviamente, Jonathan leva a culpa por isso e é levado pela polícia para casa. Isso deixa Bárbara extremamente irritada e ela coloca o garoto de castigo. Já Sienna estava conversando com suas amigas Ali e Brooke sobre Victoria, aquela sobrevivente que surtou nos bastidores de uma entrevista e agrediu a apresentadora. Ao ouvir isso, Sienna se lembra do seu sonho e começa a ter uma crise de pânico. Para ajudar a amiga, Ali leva Sienna até uma loja de fantasias para substituir a asa que queimou. Só que Ali sai para atender uma ligação e deixa a garota sozinha. Nesse momento, Art aparece assustando Sienna, que sai correndo até o caixa para pagar pelas asas, mas ela se lembra que deixou a bolsa na cabine. Art, que é muito educado, joga a bolsa no balcão. O palhaço percebe o medo da garota e começa a assustar de várias formas, até mesmo com uma buzina. Mas o atendente defende Sienna, deixando o palhaço nervoso. Assim que Sienna sai da loja, Art tranca as portas e vai até o balcão para comprar a buzina. Ele começa a procurar por dinheiro no seu saco de ferramentas, tirando um monte de coisas estranhas de dentro. O atendente comete o erro de ameaçar o palhaço, que lhe dá uma garrafada e finaliza brutalmente o cara. E depois, Art se disfarça como decoração da loja, segurando a cabeça do atendente. Ok, como podemos ver enquanto Art brinca com os óculos da loja, as mãos do palhaço estão sujas de sangue, mostrando que realmente Art foi até a escola de Jonathan e brincou com o corpo do gambá, já que nenhuma outra finalização foi mostrada até agora. O que me leva à pergunta como ele entrou na escola despercebido por professores, alunos e funcionários. Se bem que as escolas dos Estados Unidos não são famosas pela sua segurança, né? Mesmo que seja uma entidade sobrenatural, ele está mais para uma espécie de zumbi do que para um fantasma, já que todos podem vê-lo e tocá-lo, como Ali, que esbarrou nele antes de sair da loja. Sabendo disso, antes de acusar Jonathan, os professores deveriam olhar as câmeras para saber o que de fato aconteceu, pois o garoto não entrou com aquilo em sala, pois se fizesse isso todos iriam sentir o cheiro. Mas como eu disse antes, Jonathan estava aspirando a serial killer, então tem a possibilidade de todo mundo achar o garoto esquisito e já assumir que ele só faz coisas bizarras. Quanto a Sienna, se ela tinha certeza que aquele era o verdadeiro Art, ela deveria ter vazado dali o mais rápido possível, já que tinha um assassino no local. Além de que deveriam ter conferido se Art não pegou nada de sua bolsa, como documentos ou até dinheiro. Já o atendente deve achar que é o Homem de Aço, pois ameaçou um maluco que tinha acabado de colocar um cutelo e um martelo em cima do balcão. Geralmente essas lojas têm uma área de descanso para funcionários. Ele deveria ter pego o cutelo e se trancado lá para chamar a polícia e dizer que Art estava tentando finalizá-lo, ou até mesmo correr para alguma saída dos fundos. A maioria das construções comerciais tem esse tipo de saída, que pode ser usada como entrada de serviço ou abastecimento. Quando chega em casa, Sienna estranha que seu irmão não estava na escola. Ela pergunta o que tinha acontecido, e Jonathan conta que viu o palhaço nos corredores, e aí começou a fuçar no caderno de seu pai, pois se lembrava de já ter visto Art antes. E é estranho que quando ele queria se fantasiar igual ao palhaço, ele não lembrou disso, né? Ele mostra que seu pai tinha uma notícia em seu caderno sobre uma menina de 10 anos chamada Emily Crane, que foi encontrada finalizada em um parque, e que aquela era a garotinha que ele tinha visto junto com o palhaço. Além disso, seu pai tinha desenhado todas as mortes que Art fez um ano atrás, e até desenhou o próprio palhaço. E na página seguinte fez um desenho de Sienna com sua fantasia e espada, segurando a cabeça de um demônio. Com isso, o garoto começa a acreditar que provavelmente sua irmã estava ligada a isso tudo por uma profecia. Ele tenta convencer Sienna a não sair de casa naquela noite, mas a garota não dá ouvidos, e começa a se arrumar para a noite de Halloween, sem saber que essa será a pior noite da sua vida. Ok, eu no lugar de Sienna tomaria um banho de sal grosso e iria rever minhas decisões. Afinal, ela acabou de ver no livro do pai uma previsão do futuro, ou uma espécie de profecia, já que o homem morreu antes dos acontecimentos de Miles County. Além disso, ela disse a Bárbara que acreditava no que Jonathan estava falando, além de ter visto o palhaço na loja de fantasias, e ter dito para Ellie que sabia que aquele era o verdadeiro Art. E já que ela decidiu se fantasiar e sair de casa mesmo assim, ela poderia pelo menos ter levado a bendita da espada, já que o pai dela tinha desenhado ela com a espada matando um demônio, e digamos que Sienna usou ela para se defender de Art no sonho. Eu sei que carregar uma espada na rua é algo bem perigoso, mas era noite de Halloween, com um tanto de americano que deve sair armado nessa
nessa noite, uma pessoa com uma espada nem vai fazer diferença. Enquanto isso, Ali percebe uma van preta na frente da sua porta, e logo recebe uma visitinha de Art pedindo doces. Ela acaba negando inicialmente, mas Art consegue ser bem persuasivo, e bate novamente na porta, fazendo Ali dar os doces. E ela acaba olhando dentro do saco, e vendo uma das ferramentas suja de sangue. A garota joga os doces no palhaço e fecha a porta, e tenta ligar para Sienna para contar o que aconteceu, mas a garota não atende. Enquanto isso, Sienna estava vendo o jornal sobre o caso da apresentadora, e eu sei que o jornal fala que 8 pessoas morreram no filme passado, mas o legista foi finalizado 1 ano atrás, justamente quando Art reviveu, e por isso eu falei que foram 9 pessoas finalizadas. Bom, isso só mostra o quão incompetentes são as autoridades desse lugar. Ali então começa a se arrumar, até que ouve algo se quebrando no andar de baixo. Ao descer as escadas, ela percebe que a porta dos fundos estava completamente quebrada, e Art aparece na cozinha para beber um copo d'água. E lá vamos nós de novo. O palhaço se arma com uma tesoura e um bisturi e persegue Ali até seu quarto, onde ele começa uma sessão agonizante, cortando o olho da garota e depois escalpelando ela. Mas é claro que Art não vai parar por aí. Ele pega o braço da garota e dá umas estraladas neles, o arrancando fora. Agora ele pegou a mão dela e decidiu dividir o braço no meio. E enquanto a garota se arrasta pelo quarto, Art volta com alvejante e sal. E na minha opinião isso aqui já é exagero. O quarto não vai ficar limpo assim. E eu também queria entender como essa garota tá gritando até agora. Depois dessa sessão agonizante, a mãe da coitada chega em casa e encontra sua filha viva no quarto. Obviamente a mulher fica em choque, e é claro que Art vai finalizar ela. Ok, primeiramente eu não sei o que os americanos têm na cabeça para colocar esse tipo de porta nos fundos da casa. Eu sei que o país é de primeiro mundo e blá blá blá, mas existe criminalidade mesmo assim, e esse tipo de porta é extremamente fraca, até uma criança consegue forçar a entrada nela se quiser. E eu até entendo que o choque ao ver um estranho invadindo a sua casa deve ser gigantesco, mas ficar encarando o palhaço enquanto ele toma um copo d'água não vai fazer ele ir embora, sendo que ela poderia muito bem correr para o seu quarto, trancar a porta e ligar para a polícia, se bem que a polícia desse lugar aqui não serve para nada, afinal nem contar os caras sabem. Além disso, até o palhaço conseguir entrar no quarto, provavelmente ela teria tempo de pular a janela, como ela havia tentado, pois é melhor estar na rua de roupa íntima que dentro de casa sem as partes do seu corpo. Além disso, antes de Art invadir a casa, a garota viu sangue em uma das ferramentas no saco dele. Isso por si só já seria o suficiente para pedir ajuda e sair da casa o mais rápido possível, principalmente pelo fato de que ela trombou com esse esquisitão antes, o que indica que ele seguiu ela até a casa. Já que um palhaço trombar com você e um pouco depois bater na sua porta é no mínimo suspeito, principalmente porque Sienna havia dito que aquele era o verdadeiro Art. Infelizmente, quando o palhaço consegue pegá-la não tem escapatória, mas Ali tem uma resistência que deixaria o Hulk e o Wolverine com inveja, pois ela passa por umas poucas e boas e mesmo assim continua viva. E eu também fico impressionado como um palhaço que ficou famoso por causa das finalizações que cometeu consegue andar pelas ruas livremente sem ser reconhecido, além de que podemos ver que ele está pilotando uma van preta. O dono original não sentiu falta da van, ou será que ele pegou diretamente com o grabber de telefone preto? E é por isso que o cara não denunciou que foi roubado? Voltando para Sienna, ela se encontra com Brooke na festa, e as duas vão beber algumas doses para se divertir. Sienna começa a ficar preocupada com Ali, já que ela não respondia as mensagens, mas Brooke não dá muita bola, pois queria aproveitar a festa. E enquanto as duas conversam, Brooke é abordada por seu peguete Jeff, e o trio vai para a pista de dança. Após algum tempo, Sienna fica extremamente alegrinha, e começa a desabafar com sua amiga, que estava mesmo precisando se divertir, pois estava pensando muito em seus problemas. Brooke então revela que essa sensação de leveza que a amiga estava sentindo era porque ela colocou uma surpresinha na bebida da amiga, mas como Sienna já estava muito doida, ela nem se importou muito. Bom, Sienna não deveria se entorpecer de forma nenhuma, já que ela estava tomando remédios controlados, ainda mais se ela de fato acreditasse no que o seu irmão havia dito, e se embriagar na rua durante a noite com um serial killer à solta não me parece uma boa ideia. Para completar, uma de suas amigas ainda estava desaparecida, já que Ellie, além de não responder, também não ligou dizendo que não iria para a festa, apenas sumiu, o que já deveria deixar Sienna no mínimo desconfiada. Vamos para Jonathan, que estava no quarto da irmã com a espada do seu pai, até que Bárbara entra no quarto tentando fazer as pazes com o garoto. Ele tenta convencer a mãe de que era inocente, e usa o caderno do pai para explicar que algo estava errado, mas Bárbara diz que seu marido estava doente, sem nem saber quem era no fim da vida dele, e aquele caderno só existia para lembrar ela disso. A mulher então rasga o caderno, fazendo Jonathan ficar irritado e xingá-la, o que lhe rende um belo tapão. O menino corre pra rua e após alguns metros ele dá de frente com a van de Art, e se assusta ao ver Emily encarando de dentro do veículo. Enquanto isso, em sua casa, Bárbara mistura
mistura remédios para ansiedade e bebidas. Ela começa a ouvir barulhos estranhos vindo da garagem, e quando vai checar, ela encontra seu carro cheio de papel higiênico e creme de barbear. Ela liga para Sienna para contar o que Jonathan havia feito com o carro, porém percebe que sua filha estava bêbada e começa a repreender a garota. Mas Sienna, que ainda estava na onda, diz que amava muito sua mãe e pede desculpas por não dizer isso tanto quanto deveria. A mulher então se acalma e pede para a filha curtir a festa e tomar cuidado. Bárbara começa a limpar o carro até que vê a Art ali dentro, mas antes que ela pudesse reagir, o palhaço finaliza a mulher com um tiro de espingarda. Tá bom, eu fico me perguntando se Bárbara realmente achou que o filho dela que saiu de casa conseguiria em um milissegundo vandalizar o carro dela, isso tudo sem ser notado. Além disso, estava escrito no para-brisa do carro uma ofensa que o garoto havia acabado de fazer, e não teria como acreditar que uma criança faria isso tão rápido. E mesmo Art, que tem poderes sobrenaturais, demoraria um tempinho para fazer isso tudo. O palhaço deve ter começado a fazer isso enquanto os dois brigavam, o que me leva a pensar como o alarme do carro não disparou. Afinal, os alarmes de carros mais modernos como o de Bárbara possuem alarmes volumétricos, que não disparam apenas com contato físico, mas também com mudanças de calor ou movimento detectado dentro do carro. Isso ocorre pois o alarme volumétrico usa ondas ultrassônicas, que acionam o alarme quando detectam qualquer mudança dentro do carro, como uma janela quebrada ou um palhaço assassino, por exemplo. E os vizinhos com certeza iriam ouvir o barulho de tiro de uma espingarda, mesmo que seja de cano curto e esteja dentro do carro. Afinal, um tiro de espingarda pode chegar até 155 decibéis de altura, e o barulho pode percorrer uma distância de 3 km, ou seja, a vizinhança com certeza iria ouvir isso e chamar a polícia, a menos que seja costume americano ficar dando tiros dentro de casa no Halloween. E vamos combinar que essa finalização aqui nem deu chance para a mulher fazer algo, o que acaba colocando Art em um nível bem acima na arte de finalizações. Eu sei, perdão pelo trocadilho. Depois do cagaço de ver aquela van bizarra, Jonathan decide voltar para casa, só que ele encontra uma cena ainda pior na mesa de jantar. Logo, Art aparece servindo o jantar e começa a perseguir o garoto pela casa com uma baita agulha nas mãos. Jonathan corre até o quarto de Sienna e tenta pegar a espada, mas acaba sendo capturado pelo palhaço. Na festa, Sienna começa a ver Emily e tenta alertar os amigos, mas eles apenas acham que a jovem estava muito doida por conta dos tóxicos. Então, Emily assusta Sienna, fazendo ela ter uma crise de pânico. Com isso, seus amigos decidem levar a garota para casa. No caminho, Emily liga para a garota imitando a voz de Jonathan e pede ajuda falando que tinha ficado preso no parque abandonado. Assim que chegam no parque, Brooke pergunta se aquele não foi o local onde uma menininha foi finalizada anos atrás. Ao ouvir isso, Sienna se toca que tem algo errado e decide entrar no parque sozinha para procurar o irmão. E é claro que o garoto estaria em uma casa de horrores chamada Terrifier. Bom, a menos que Jonathan conseguisse pular por uma janela igual ao Tom Cruise ou alcançado a espada rapidamente, dificilmente ele teria uma chance de escapar. Já na ligação, Sienna deveria perguntar onde estavam seus amigos, e do jeito que esse garoto era esquisito, eu duvido que ele tivesse muitos amigos, ou até mesmo ela poderia ter questionado como ele tinha chegado até ali, já que o parque parece ficar bem longe da casa deles. No carro, Jeff pergunta se não deveriam ajudar Sienna, mas Brooke ainda acha que era apenas uma brincadeira do irmão dela, já que desde que o pai deles havia se finalizado porque descobriu que tinha um tumor na cabeça, o garoto virou um psicopata mirim. Então eles continuam esperando, e Jeff decide atender o chamado da natureza, até que sua paz é interrompida, quando Art aparece dando uma facada bem da onde o jato sai. Vendo isso, Brooke tenta ligar o carro para fugir, mas Art arranca ela para fora do veículo. A jovem chuta a cara do palhaço e corre para dentro do parque, mas acaba sendo encurralada por ele no Terrifier. A garota pega um pedaço de madeira para se defender. Vocês já sabem como isso funciona, né? Art finalmente usa aquele ácido e joga bem na cara da pobre coitada. E enquanto o negócio fica derretendo e borbulhando na cara dela, o palhaço fica rindo. Depois disso, ele usa o taco para incapacitar a garota e dá uma tacada bem no meio do peito dela. E por incrível que pareça, isso não finaliza ela imediatamente. E Art precisa dar mais umas tacadas para finalmente finalizar o trabalho. Porém, ele não parou por aí. O palhaço decide mexer no buraco que ele abriu no tórax da garota e fazer um lanchinho com seu coração. Ok, Jeff estava olhando pra frente, mas não viu o palhaço se aproximando. Eu acho que o pó de plim 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 afetou a visão dele. Quanto a Brooke, eu entendo que o corte na perna e o terror de ser perseguida pelo palhaço do capiroto deve dar bastante vontade de gritar, mas ela deveria segurar ao máximo a voz para conseguir despistar o palhaço, que daquele jeito nem precisava ver ela, só tinha que seguir os gritos. E eu digo despistar, pois tem uma chance dessa garota sobreviver, que é voltando pro carro, já que ela conseguiu colocar a chave na ignição e só tinha de girar ela agora. Então ela poderia dar a volta nos brinquedos, já que o palhaço parecia querer zombar dela e estava seguindo ela lentamente. Assim que saísse da vista de Art, ela poderia voltar, entrar no carro e dar o fora dali. Por falar em carro, podemos ver que o coitado do Jeff ainda estava vivo quando o palhaço começou a perseguir sua namorada. Portanto, ele poderia ter usado seu celular para pedir uma ambulância e de quebra avisar que tinha um palhaço assassino atrás de sua namorada. Sienna ouve os gritos da amiga e corre para ajudar. Porém, ela acaba chegando tarde e fica em desespero
desespero ao ver que o palhaço transformou o Brook em uma moeba, mas Sienna sai do choque ao ver que seu irmão estava ali e ataca o palhaço com uma ripa de madeira para que Jonathan pudesse fugir. Mas digamos que a jovem acabou tomando uma surra pior que a do Whindersson pro Popó. Enquanto sua irmã apanha, Jonathan encontra um caminho para a saída de incêndio, mas acaba dando de frente e sendo atacado pelo palhaço. Sienna aproveita que o assassino estava distraído zoando seu irmão e acerta ele várias vezes com a cópia do bastão do Negan, mas acaba sendo ferida no processo. Então ela derruba Art e crava o bastão em sua cabeça, mas o palhaço é extremamente resistente e mal sentiu a pancada. Ela aproveita para resgatar o irmão e os dois correm para dentro do Terrifier. Quando despistam o palhaço, a garota para descansar, pois estava muito machucada. Mas Jonathan não deixa ela desistir, dizendo que ela era a escolhida para derrotar o mal. Afinal, o motivo deles terem capturado Jonathan foi para trazer a garota ali porque precisavam acabar com ela. Motivada, Sienna pega uma barra de ferro para se defender e segue em busca da saída. Ok, quando Sienna finalmente consegue derrubar esse maníaco, podemos ver que logo atrás dela estava a indicação da saída de incêndio. Então, ao invés de se aprofundar ainda mais no Terrifier, eles poderiam ter corrido para a saída e pegado o carro de Jeff para fugir. Além disso, Art já estava no chão e Sienna estava com vantagem. Ela deveria bater na cabeça dessa coisa até virar geleia. Os irmãos se abrigam em uma igreja e Sienna sai para checar se o local é seguro. Nesse momento, Art, que zerou todos os Metal Gear Solid, estava extremamente camuflado. Ele dá um susto em Jonathan e começa a atacá-lo com um chicote. Sim, esse palhaço é criativo no armamento. Sienna escuta o que está acontecendo e tenta salvar o irmão entrando em uma luta com o palhaço. Ela consegue pegar o chicote e dar umas chicotadas em Art e ainda cravar uma barra de ferro na cabeça do capiroto. Mas claramente isso não dá certo e ela é quase morta por Art, sendo salva no último segundo por Jonathan, que roubou a escopeta de cano curto de Art e deu um tiro no palhaço. A jovem acaba desmaiando e ela acorda com a voz de sua mãe e fica desacreditada ao ver Bárbara ali. Mas sua alegria acaba quando Jonathan avisa que aquela na verdade era Emily, a entidade, então faz a garota ver como sua mãe foi finalizada, fazendo ela ficar em choque. Ok, assim que o jogo virou, Sienna não tinha só que revidar, mas tinha que garantir que o palhaço ficasse completamente incapacitado, pois poderia não ter outra chance como aquela. Podemos ver que na ponta dos chicotes haviam algumas tesouras, portanto, assim que derrubou o palhaço, ela devia dar um jeito de cegá-lo. Assim, mesmo que Art continuasse vivo, ele ficaria em completa desvantagem para finalizar os dois, já que ele não conseguiria vê-los. Ao atravessar a cabeça dele com uma barra, incrivelmente Sienna deveria ter seguido a regra número 2 de Columbus, atirar 2 vezes. Ela já tinha acertado Art com um taco anteriormente, então era quase certeza que a barra não iria dar conta do recado. Provavelmente a única coisa que funcionaria nesse palhaço seria a decapitação, seguida de fogo e sal grosso, só para garantir. Além disso, Jonathan fica a batalha inteira olhando sua irmã apanhar e não faz absolutamente nada. Caso ele tivesse tentado ajudar antes, os dois poderiam ter tido mais facilidade em derrotar a Art, ou pelo menos incapacitá-lo para fugir. Quando finalmente consegue se acalmar, a jovem começa a procurar pelo palhaço e encontra ele encarando seu irmão inconsciente. A garota tenta atacar a Art, mas já estava sem forças para lutar. Art se aproveita de sua fraqueza e joga ela no andar de baixo, onde Sienna avista um poço brilhante chamando seu nome. Mas antes que se afastasse daquilo, Art perfura ela com a espada do seu pai. A jovem então cai no poço e desperta em uma espécie de tanque cheio de água, justamente naquela cafeteria que ela sonhou. Sienna até tenta escapar, mas um tentáculo estava prendendo seu pé, e aí ela acaba se afogando. Em paralelo, Art decide fazer Jonathan de lanchinho. O garoto acorda com dor e começa a gritar de desespero. Com isso, a espada começa a brilhar e parece trazer Sienna de volta à vida e curada dos seus ferimentos. Ela sai do tanque, pega a espada e com o poder da Xena guerreira, ela ataca o palhaço por trás. E digamos que dessa vez ela garante que o palhaço não vai mais andar, pelo menos não nesse corpo. Depois do Fatality, enquanto os irmãos se abraçam, Emily aparece e leva a cabeça de Art embora como se fosse um bebê. Mais tarde, no hospício de Miles County, vemos Victoria aparentemente grávida pintando declarações de amor a Art na parede com seu próprio sangue. Ela começa a entrar em trabalho de parto e seus gritos são ouvidos por uma enfermeira, que ao abrir a porta fica aterrorizada ao ver Victoria rindo com os olhos brilhando em amarelo e segurando a cabeça de Art viva. E alguém me explica por que essa mulher abriu a porta. Bom, depois dessa bizarrice do final, digamos que finalizar a Art não seja possível, a menos que você queime aquela cabeça após remover ela. O mais sensato a se fazer, se é que eu posso falar assim, é mudar de cidade, torcendo pro palhaço não ter um GPS da sua alma e te perseguir pra onde você for. Além disso, todo mundo teve chances claras de escapar do Art, menos a Bárbara. Ali o palhaço deu uma pelada. Mas se ela deixasse aquilo pra arrumar só de manhã e dormisse de porta trancada, pode ser que ela tivesse uma chance de escapar. Fala galera, vocês sabem muito bem que eu quero derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Eu convido vocês para darem uma olhada no meu novo canal, o Sombras Criminais. Lá eu vou falar de vários casos de crimes reais, tão ou até mais assustadores que um filme de terror. Afinal, a realidade consegue ser muito mais bizarra que qualquer filme. Então se vocês quiserem conferir esse novo projeto, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo para vocês irem lá conferir e dar aquela força para o canal crescer também. E eu tenho alguns planos bem legais para esse canal que eu garanto que vocês vão curtir. Mas agora vamos voltar para a programação normal. Fala
Fala galera, vocês estão ansiosos pelo terceiro filme da saga Terrifier? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e lembre-se de tomar cuidado nesse Halloween. Afinal, você não quer dar de cara com esse palhaço por aí.